noite, irmãos. É uma alegria para mim retornar. Eu que me sinto, falei para os irmãos, quando eu venho aqui, eu me sinto em casa. Grande parte da minha vida, eu vivi aqui nesse lugar, grandes momentos, realmente vem excelentes lembranças dessa querida e amada igreja, né? Aqui foi onde eu vi pela primeira vez a pessoa, né, que me encantou, foi a minha esposa, né? Pela primeira vez ela entrou ali e eu a vi. Então só isso já é um momento, não é, irmãos? Especial, muito especial na minha vida. E hoje, esse ano, nós completamos 25 anos de casado. Graças ao Senhor, né, que tem nos sustentado a cada momento. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto, que é o Salmo 73. Deus colocou esse texto no meu coração, nas minhas meditações. Eu quero trabalhar com os irmãos, o tempo que eu tenho, sobre esse salmo. O livro de Salmos é interessante porque ele é um livro que fala dos sentimentos da alma, que fala de todos os sentimentos que podemos encontrar no coração humano. Nós encontramos aqui no livro de Salmos. O livro de Salmos é o espelho do coração. Poesias, orações, cânticos do povo de Deus, que foram guardados durante séculos e séculos, e eram cantados esses salmos nos cultos que eram prestados a Deus. E ainda hoje o povo de Deus, os cristãos, continuam olhando para esses salmos, e alguns desses salmos são mundialmente conhecidos pela sua beleza, pela sua escrita, pela sua poesia, e eles trazem para nós refrigério, conforto para o povo de Deus. Eu gostaria de meditar no Salmo 73, que diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e a sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Até aqui, irmãos. Eu queria fazer uma pergunta, pensando que os salmos, eles refletem o sentimento do nosso coração. Queria fazer você pensar como foi a sua semana.
durante a semana você teve que lutar para ter uma atitude sábia diante da vida. Então, seria interessante, como se nós pudéssemos abrir o confessionário, se pudéssemos falar, que muitas vezes tivemos que ter uma atitude sábia para não falar bobagem, talvez para o nosso chefe na empresa, para alguém próximo de nós, agindo de modo impulsivo, equivocado, em casa talvez. Talvez tivéssemos que lutar para termos uma atitude sábia, para não ter sido talvez egoísta dentro de casa, com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos. E aí então você percebeu aquele sentimento egoísta no coração e lutou contra isso. Talvez você teve que lutar para não se sentir superior às pessoas. E porque talvez a pessoa falou algo que não foi bom, e aí então você se segurou. Para não fazer mau juízo de alguém, então você se segurou e lutou contra essa atitude. Talvez você tenha sentido ciúme de alguém. Talvez você lutou durante essa semana contra a inveja. Você sentiu inveja de alguém. E aí você pensou, por que Deus não faz assim comigo e faz assim com aquela pessoa? Por que ela e não eu? Por que ela ocupa esse lugar e eu não estou ali? Por que, Senhor? Talvez você tenha que lutar contra isso, contra esse sentimento no seu coração. E aqui, então, nós lemos o Salmo 73. E o Salmo 73, a gente vê um homem lutando para não agir como um tolo, para não fazer bobagem. Ele está enfrentando uma crise na fé, na sua relação com Deus. E o que é interessante é que ele começa esse salmo, e eu digo que o verso primeiro é a conclusão do salmo. O primeiro versículo, ele é a conclusão do salmo, porque ele faz aqui uma declaração. Ele diz, certamente, Deus é o que, irmãos? Deus é bom. Deus é bom para Israel. Deus é bom para o seu povo. Mas ele diz no verso 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Deus é bom, mas eu estou enfrentando uma luta. Eu quase estou jogando a toalha. A gente vê um homem que está agindo precipitadamente. Qual é o motivo de tudo isso? Qual é o motivo da sua inquietação? Qual é o motivo dele estar enfrentando essa crise? E o verso 3, ele diz, eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade deles. Ou seja, veja, ele está olhando aqui para as situações à sua volta, e ele diz uma coisa, não há justiça. Não há justiça. Não há justiça nos dias de hoje. E o sentimento em nosso coração, irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, e a gente vê o poder da palavra de Deus, e a gente vê o cenário hoje no nosso país, olhando para essas situações de impunidade,
nós podemos ser levados a pensar: olha, eu estou aqui trabalhando com muita dificuldade, trabalho todos os dias, e eu vejo essas pessoas perversas, eu vejo essas pessoas arrogantes, elas estão enriquecendo. Ele confessa, irmãos, que ele teve esse sentimento de inveja. Agora, percebam uma coisa aqui. O problema de Asaf, talvez seja o problema de muitos, quando começam a desenvolver um padrão errado de avaliação da vida. A gente começa a perceber que o problema não está em identificar as injustiças, mas é nós tentarmos redefinir aqui a bondade de Deus por meio de comparações. Não é problema nenhum você perceber que o mundo o qual nós estamos vivendo, o país que nós estamos vivendo, há muitas injustiças. Mas a questão aqui, irmãos, é o que nós estamos fazendo com essa percepção. Asaf, ele escolheu a pior opção. Ele viu e invejou a vida dos ímpios. Ele teve inveja dos aparentes benefícios. E segundo as suas próprias orações, ele invejou. E essa inveja é interessante que ela traz como consequência conceitos equivocados sobre os incrédulos. Se você observar, ele diz aqui que ele invejou a prosperidade dos ímpios. Segundo Asaf, os ímpios não sentem falta de dinheiro. Na visão deles, eles se vestem com as melhores roupas. A mesa sempre farta de comida, e por isso a obediência a Deus, ele chega a pensar que a obediência a Deus não está valendo a pena. No verso 4 e no verso 5, ele diz: eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte. Ele sente inveja da saúde dos perversos, dos ímpios. Ele sente inveja da vida tranquila dos ímpios. Porque ele entendia, nessa visão equivocada, que eles eram pessoas sempre financeiramente bem-sucedidas, completamente saudáveis. Eles tinham uma vida tranquila. E a gente percebe aqui um comportamento de frustração diante da impunidade. Asaf vê que os homens maus, em lugar de se esconderem do seu orgulho, da sua perversidade, de sentirem vergonha disso, eles se exibiam como se fosse uma peça de vestuário. Quem age assim, normalmente faz pela certeza de impunidade. E aí a grande questão é termos uma visão unilateral da realidade. A visão do salmista é que ele vê apenas um lado da realidade. Ele vê um lado da moeda. Ele ignora que todos os homens, todas as pessoas estão sujeitas às condições da vida. E ele tem uma visão unilateral da situação, porque ele pensa que essas pessoas sempre estão tranquilas. E por trás dessa reação de inveja, de desânimo, nós podemos observar um desejo de ter a vida deles. De desejar a vida dos perversos, a vida dos incrédulos. E ele esquece que Deus usa os sofrimentos, usa as dificuldades da vida para moldar
o nosso caráter como servos. E além disso, ele demonstra não crer na justiça de Deus. Porque ele diz no verso 16, quando eu tentei entender tudo isso, ele fala, quando eu tentei entender, isso foi duro, foi uma tarefa difícil para mim. Não foi fácil entender certas questões, irmãos, pela perspectiva humana. É uma coisa absolutamente impossível. Entender, olha, o ímpio se dando bem, o perverso se dando bem e o justo se dando mal. Não é fácil, Senhor. Mas o verso 17, a gente começa a entender aqui uma mudança de perspectiva sobre a vida. Olha que interessante. Há uma mudança. Porque no verso 17, ele entra na presença do Senhor. E ainda no santuário, isso quer dizer que ele se chega diante de Deus e ele para aprender, e a ideia é que ele vai parar para aprender do Senhor. E ele certamente teve que olhar para as Escrituras e ver o que Deus fala sobre isso. Ele não tenta resolver o problema sozinho. Essas tensões do nosso coração, essas tensões do nosso interior, a maldade de um, a pureza do outro, a bondade de um e a injustiça do outro. Ele não vai tentar resolver isso da sua maneira, pelo contrário, ele foi tratar essas tensões com Deus. Tensões que nós temos, irmãos. Tensões que Abacuque teve, que Jeremias teve, mas essas pessoas se aproximaram do Senhor e confessaram as suas atitudes, os seus pensamentos diante de Deus. E é exatamente quando Asaf, ele desiste de tentar dar uma explicação para tudo isso, é que ele faz uma mudança drástica no seu pensamento. Ele muda o seu pensamento. Porque Deus faz Asaf lembrar a verdade completa. Ele tinha apenas um lado da moeda. Ele tinha uma visão, uma perspectiva da vida unilateral. Mas agora ele percebe que essa alegria dos perversos, dos ímpios, se tornaria em punição nas mãos do Senhor. É o que ele fala no verso 18, no verso 19, no verso 20. Como Deus vai tratar e como Deus vai julgar isso que olhamos para esse cenário de impunidade. Deus vai julgar todas essas coisas. O ímpio, o rebelde, o perverso, uma hora eles terão que prestar contas ao Senhor. E a prosperidade que eles tiveram nesse mundo, ela não pesa, ela não é relevante. E aí então nós temos aqui uma confissão. Verso 21 e 22. Nós temos um homem que agora chega na presença de Deus e ele diz assim: o meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja. O verso 22 ele diz: agi como um insensato, estúpido, ignorante. A minha atitude para contigo foi de uma besta. Eu nunca ouvi ninguém orar desse jeito. Você já viu alguém orar assim? Orar para Deus e falar: Senhor, eu sou uma besta. Eu sou um ignorante, Senhor. Eu estou agindo como tolo. Agi até agora de forma errada. E as conclusões que ele tinha da vida das pessoas
lhe dava essa liberdade de tirar conclusões erradas. Que conclusões, pastor? Deus não está sendo justo. Deus não está sendo justo. Como isso pode acontecer, pastor? Com certeza, nessa vida ministerial, muitas vezes, o pastor Ezequias, eu e outros pastores que estejam aqui, tivemos que trabalhar essas situações como membros de igreja. Essa tensão que existe. Por que fulano está se dando bem e eu estou aqui servindo ao Senhor e estou passando por essa situação toda? Mas aqui a gente está vendo um homem confessando os seus pecados. Confessando diante de Deus os seus pensamentos pecaminosos. E pela graça, Asaf, então, ele chega a uma conclusão, e essa conclusão, irmãos, ela é libertadora. Ele diz no verso 23 e 24, notem aqui, prestem atenção, ele fala, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Irmãos, nós temos aqui o porquê que Asaf, ele não vacilou. O porquê no momento da fraqueza, Asaf não abandonou a sua fé, não desistiu do Senhor. Porque ele entende que o Senhor esteve sempre com ele. O Senhor sempre o dirigiu, sempre esteve presente em todos os momentos da crise, desde a inveja até a adoração. Deus esteve com ele segundo o conselho da sua vontade. Perceba que a certeza de Asaf quanto à presença do Senhor, ela é tão presente quanto futura. Ele está dizendo o seguinte, olha, hoje Ele me guia, hoje Ele me sustenta, hoje Ele me aconselha, e Ele me guarda, mas amanhã também Ele me honra. Amém, irmãos? Essa é a certeza. Em outras palavras, sobre a luz do verso 2, os pés de Asaf, ele fala que quase escorregaram. E o quase nesse verso aqui tem um peso significativo. É o Senhor que cuidou de Asaf e não deixou ele cair. Ele diz, eu quase escorreguei, eu quase caí da fé, eu quase abandonei tudo. Mas ele reconhece que nesse quase o Senhor sempre esteve presente e não deixou ele jogar a toalha e abandonar a fé. E no verso 26 ele retrata essa infalível proteção da seguinte maneira: o meu corpo, ele fala, e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf, ele reconhece o seu pecado, as suas inclinações invejosas, porém ele sabe que o Senhor é maior do que tudo isso. Ele entende que ele é fraco, que ele é impotente, que ele é pecador, mas o Senhor é a sua herança. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Asaf, ele conclui esse salmo de uma forma bem pessoal. Ele diz no verso 28, mas para mim bom é estar perto de quem? Do Senhor. Bom é estar perto de Deus. Eu queria tirar algumas aplicações aqui para nós. Meu irmão, Deus
quer que o seu povo coloque as suas esperanças somente nele. Amém? A gente tem um exemplo na palavra de Deus de Paulo. Paulo teve situações difíceis, humilhações, fome, prisão, açoites, perigos de morte, apedrejamento e muitos outros perigos e dificuldades. Mas Paulo, ele não comparou a sua vida com os incrédulos. Mas Paulo, ele olhou para tudo isso, ele olhou para o quadro da sua vida e ele diz: isso aqui é uma leve e momentânea tribulação. Alguém de nós olharíamos para situações que o apóstolo Paulo viveu e diríamos que o que Paulo viveu foi uma leve e momentânea tribulação? Diríamos, irmãos? Não, não diríamos. Diríamos que, olha, coitado do Paulo, ele é um sofredor. Mas Paulo olhava a vida pela perspectiva da eternidade. E que a perspectiva da eternidade, ela é muito maior, comparando-se com a vida apenas terrena. A esperança de Paulo estava em Cristo. Então, mesmo diante de situações de dificuldades e sofrimento, Paulo estava com os seus olhos fixos em Jesus. Então, Deus quer que o seu povo coloque as suas esperanças somente nele. Segunda coisa, a gente precisa examinar as nossas conclusões. E o que eu quero dizer com conclusões? São ideias em que se crê. As pessoas têm ideias e elas assumem essas ideias como verdadeiras. Mas eu quero convidar você hoje aqui, meu irmão, a ver a vida pela perspectiva da eternidade. E entender a vida biblicamente vai nos levar a termos o quê? Contentamento. Amém? A ter contentamento. E o retorno para a vida consiste em tomar consciência do verdadeiro tesouro. O que eu possuo me torna rico? O que me torna rico? O que me torna rico não é o que eu possuo. O que me torna rico é um relacionamento com uma pessoa que está sempre comigo, e o seu nome é Jesus. Irmãos, Deus está trabalhando para nos dar aquilo que é eterno. Deus está trabalhando para mudar os nossos corações. É isso que Deus está fazendo. Por isso que a conclusão de Asaf aqui, ela é muito pessoal e importante para nós. Bom é estar perto do Senhor. Para que você possa chegar diante de situações difíceis da sua vida, e você não comece a comparar a sua vida com as pessoas, mas você entende que se você está passando por isso, é porque Deus, mesmo diante desse cenário, dessa situação, Deus continua presente, Deus continua guiando e dirigindo todas as coisas segundo o seu propósito e a sua vontade. Mesmo que haja enfermidade, mesmo que haja luto, mesmo diante dos sofrimentos da vida e das dificuldades da vida, nós vamos olhar para esse cenário e vamos dizer:
eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Deus continua dirigindo todas as coisas, e Ele continua sendo bom e justo. Porque a nossa vida, ela é vista por uma ótica e por uma perspectiva completamente diferente. Nós estamos olhando e vendo todas as coisas pela ótica da eternidade, que é muito maior. Até o ponto de dizermos como o apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Que você possa sair daqui com essa certeza no seu coração. De entender que o Senhor, Ele tem planos e projetos maiores para a sua vida. E Ele está trabalhando para mudar o seu coração. Talvez você tenha que, nessa noite, pedir perdão ao Senhor, corrigir pensamentos errados, sentimentos errados no seu coração, e entrar na presença de Deus, como fez Asaf, e confessar ao Senhor, e pedir a Deus: Senhor, eu senti mesmo inveja, senti ciúmes, eu senti inveja dos ímpios, Senhor, senti ciúmes da vida que eles levam, mas o Senhor me mostrou todas as coisas, e bom é estar na Tua presença. Nós precisamos também dessa oração, irmãos. Nós precisamos chegar na presença de Deus e confessar os nossos pecados. E dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho sido tolo. Eu tenho sido uma pessoa egoísta. Na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu marido, no meu trabalho. Eu tenho tido sentimentos errados, Senhor. E eu tenho visto a vida de uma maneira completamente errada. E eu quero, Senhor, confessar isso diante do Senhor. Eu queria trazer essa mensagem hoje para você, porque essa talvez seja a luta de muitas pessoas que têm passado por isso. Mas eu quero dizer para você: coloque a sua esperança em Jesus. Coloque a sua esperança somente nele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo, abrir o nosso coração, confessar os sentimentos que muitas vezes brotam dentro de nós, ó Deus, e ter a certeza que o Senhor nos perdoa. Ó Deus, se alguém entrou aqui nessa noite, está passando por um conflito, uma tensão no seu coração, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa realmente trazer a libertação, Senhor. Ó Deus, a salvação, o renovo. Ó Deus, se há pessoas aqui que estão quase como Asaf, jogando a toalha, jogando tudo para o alto, ó Deus, que o Teu Santo Espírito também possa agir, entrar no coração dessas pessoas e despertar a fé, Senhor. Ó Deus, ó Pai, o Senhor sonde os corações aqui presentes. Sonde cada alma, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos no nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.